Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você conhece essa expressão? A expressão que estava nos lábios da igreja primitiva, que aguardava incansavelmente a vinda do Senhor. A paz do Senhor, estamos aqui para a última lição de nosso trimestre. A lição de número 13. Eu sou o pastor Emílio Enklein e nós estamos diante de uma lição maravilhosa com o título Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Que alegria poder estar com você no final desse trimestre, uma vitória muito grande, apesar das dificuldades, da pandemia que ainda se alonga, mas nós estamos aqui, aguardando a vinda de Jesus. O nosso texto áureo encontra-se em Tito, isto é, a carta que Paulo escreve ao seu discípulo, ao obreiro Tito, 2:13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: a nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia, nem em informação humana, mas em fatos revelados pela palavra de Deus. Está na palavra de Deus e confirmados pela história. E esta é uma verdade. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que o professor deve fazer com a sua classe ali. Atos, capítulo 1, versículo 6 até o 11. Nós não vamos ler, mas é importante que a classe tenha esta participação. O objetivo geral de nossa lição: voltar os olhos para a bendita esperança, para a vinda de Cristo, para a maior promessa que nós temos na palavra de Deus. Introduzindo a nossa lição, podemos dizer que o arrebatamento da igreja é a promessa mais aguardada pelos salvos. Quem deseja o céu não está pensando nas riquezas terrenas, nem priorizando as coisas daqui. Quem deseja o céu está aguardando o arrebatamento da igreja. É nela que se encerra os suspiros da alma, toda aquele anseio, toda a vontade de estar com Cristo, é no arrebatamento da igreja. Nós vimos na nossa verdade prática, não é uma utopia, não é ficção, não é uma história em quadrinhos, não. Os olhos dos salvos estão voltados para a esperança da vinda de Cristo, da volta de Jesus. Esta é uma promessa inegociável. Não dá para deixarmos, não dá para trocar. Lembra do hino 36? Passarinhos, belas flores, tudo é belo aqui. Nós temos um país, nós temos uma cidade, nós vivemos no meio de tantas belezas. Não obstante as coisas ruins que acontecem, mas vivemos no meio de belezas naturais. Mas nada disso é melhor que a Jerusalém celestial. A qualquer momento, Jesus vai voltar. Todo o nosso trabalho de evangelização, de missões, de discipulado, terá uma recompensa lá no céu. Sede firmes e constantes, abundantes sempre, porque o Senhor há de recompensar a cada um. Lembra-se, todos nós precisamos lembrar do slogan dos nossos pioneiros pentecostais, dos nossos pioneiros lá no início, há mais de 100 anos atrás. Daniel Berg, Gunnar Wingre, eles sempre diziam:
encerravam suas reuniões dizendo que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. A presente lição pretende esclarecer quão breve será este evento. Para isso, nós precisamos viver em constante vigilância e santidade. Vamos então para o tópico de número 1. Breve o Senhor virá. Você lembra daquele hino da nossa harpa cristã, 401, que diz no seu coro, no seu estribilho, ele vai dizendo o seguinte: antes, o primeiro estrofe vai dizendo assim, ó, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. São sinais que estão acontecendo. Breve virá, diz o hino. Breve Jesus voltará. O tópico de número 1 diz: breve o Senhor voltará ou virá. O subtópico 1 diz: a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é tão clara para a Igreja do Senhor. E existem nas Sagradas Escrituras duas grandes promessas registradas ao longo dos séculos, até do milênio podemos colocar. A Bíblia Sagrada é banhada por duas promessas que não podem ser esquecidas. A primeira, a vinda de Jesus como Salvador, para operar a redenção do ser humano, para resgatar o ser humano. Esta é a primeira promessa. Desde Gênesis 3:15, há uma promessa dizendo que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Era uma promessa de salvação, de redenção. A segunda promessa, que é valiosa e é a maior, é sobre a sua segunda vinda, que é nos finais dos tempos, é mais voltada para o arrebatamento, um assunto escatológico que envolve tanto o arrebatamento da igreja, cujo o termo grego quer dizer parousia, isto é, retirado com força, rapto, com surpresa, e a segunda parte, que é epifaneia, a vinda do Senhor em glória, manifestação, no termo grego, que ele virá e descerá com seus santos e anjos em cima do Monte das Oliveiras, que virá no final da grande tribulação. Na sua ascensão, varões de branco falaram: ele voltará da mesma maneira que subiu. Da mesma maneira. O segundo subtópico diz o seguinte: uma promessa de Jesus. Observe o que ele diz em João capítulo 14. Na casa de meu Pai. Por mais que alguém tente dizer que não, dizer que vai ser aqui na terra, que tudo será aqui, mas é claro no nosso segundo subtópico que a promessa de Jesus diz assim, ó, na casa de meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele vai dizendo assim, ó, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, é muito claro isso. Virei outra vez, falando de sua segunda vinda. Está falando de arrebatamento e também da sua vinda em glória. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Aí os discípulos estão, de repente, achando e dá a entender que o reino de Jesus vai
se cumprir ali naqueles dias do Pentecoste. Mas não, que vai ser por ali. Naqueles dias de cumprimento, ele vai purificar Israel, ele vai libertar, mas o próprio Jesus disse: não, o meu reino não é deste mundo. Alguém pensou, será que ele vai fazer alguma coisa e vai ficar aqui? Não. Não era um sistema político que Jesus estava implantando. Jesus não os livraria por um sistema político, debaixo do jugo romano que eles estavam. Eles não entenderam ainda, porque eles perguntavam assim: Senhor, restaurarás tu este tempo, o reino de Israel? A restauração de Israel, segundo as profecias bíblicas, tá? Que está registrado lá, deve acontecer em duas etapas. A primeira já aconteceu. A primeira já aconteceu. Observe bem, tá? Restauração política, restauração como nação, já aconteceu. Em 1948, 14 de maio de 1948, a profecia de Ezequiel 37 cumpre-se em partes. Os ossos criam vida, carne, nervos, pele, porém é um exército morto espiritualmente. Escatologicamente, a figueira já começou a brotar. Isso quer dizer que estamos vivendo uma primavera espiritual. E quando isso acontecer, os brotos anunciam o verão que virá. E aí sim, este tempo nós sabemos que se aproxima. A promessa de Jesus está sendo anunciada de todas as formas. De todas as formas. Hinos da harpa cristã cantam. Pregações, pregamos e ouvimos. Hinos individuais. Hinos entoados pelo coral da igreja. Hinos dos jovens. Maranata, o Senhor está voltando. E nós precisamos entender isso. É uma promessa de Jesus. O subtópico de número 3, antes do tópico 2, nós vamos encontrar que o dia se aproxima. Observe bem, não sabemos se será hoje, não sabemos se será amanhã, nem a hora, nem o dia. Mas as palavras do apóstolo Paulo nos deixa claro, é como se desse uma dica, soa muito forte nos nossos dias. Estamos mais perto da salvação, da redenção, do que o dia em que aceitamos a fé. Os sinais estão nos dizendo isso. A gente está percebendo no mundo político, a gente percebe nas nações, a gente percebe na natureza, nas pessoas, que este dia se aproxima. A igreja primitiva vivia momentos e viveu períodos na primeira hora da igreja, mas anunciavam Jesus como se voltasse lá. Eles esperavam Jesus. Tanto que Paulo diz assim, ó: nós, os que ficarmos vivos. É interessante, Paulo já morreu há milênio. Porém, esta palavra se torna viva. Sempre se tornou presente em nós, os que ficarmos vivos. Se a igreja primitiva aguardava o Senhor com tanta ênfase, com tanta esperança, e o cumprimento deles, quando eles cumprimentavam as pessoas, era Maranata, havia uma esperança muito grande. O que não falar de nós, a igreja que está na iminência do arrebatamento? Levante os olhos para cima, erga os olhos. Jesus está voltando. Apegue-se com o Senhor. Eu sinto Deus falando com você neste momento. Como é importante a gente entender que Jesus está às portas e nós precisamos estar preparados.
Tópico de número 2. A necessidade de vigilância. Se o arrebatamento está tão próximo, se não sabemos o dia nem a hora, se nada está dizendo que amanhã não vai ser anunciado por WhatsApp, nem postado numa rede social, a TV não vai anunciar, então precisamos viver em vigilância. O que é vigilância? Estado de alerta contínuo. Efeito de vigiar, estar em alerta. Vamos lá para o primeiro subtópico: exortação à vigilância. A advertência principal de Jesus nos sermões e no Sermão da Montanha foi a vigilância. Na parábola dos dois servos, ele faz uma conexão, um conectivo, portanto. Ele vai dizendo, depois que ele termina a parábola dos dois servos, do infiel e o fiel, ele começa a parábola das 10 virgens com um portanto, fazendo uma conexão. Ele disse: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. E aí ele relata a imprudência de 5 e a prudência de mais 5. Isso é, ele relata a falta de vigilância de um grupo e a vigilância de outro. E o resultado? O grupo imprudente acabou ficando do lado de fora. Muitas outras passagens bíblicas, Jesus faz questão de nos alertar: vigiai, estejais sempre vigilantes. O adversário está sempre ao nosso derredor. Afinal, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A expressão como ladrão deixa claro isso. Não haverá aviso prévio. Não haverá. Um dos elementos do arrebatamento é surpresa. O mundo será surpreendido pelo arrebatamento. Há hinos que escatologicamente equivocados dizem: e o povo e o mundo viu e viram Jesus nas nuvens. Não! Não vão ouvir e não vão ver, mas vão perceber que milhões de salvos desapareceram ao mesmo tempo e que sepulturas foram abertas. Por quê? Porque os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, Paulo diz, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Um dos elementos é a surpresa. Vai pegar muita gente de surpresa, não vai dar tempo de pedir perdão, não vai dar tempo de se reconciliar, de voltar para a igreja, de visitar um culto. Outro elemento do arrebatamento é a velocidade. Paulo diz que, assim como o relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. E a velocidade de um relâmpago já mediram, chega a aproximadamente 340 mil quilômetros por segundo. 340 mil quilômetros por segundo, somos capazes de sair do Brasil, ir ao Japão 10 vezes e voltar em um segundo. O arrebatamento será muito rápido, a uma velocidade muito grande, portanto não vai dar tempo, não vai dar tempo de pegar carona. Caroneiro não entrará no céu, apenas salvos, arrependidos, vigilantes, comprados com o sangue do Cordeiro. Portanto, estejamos preparados. A lição continua dizendo que existem alarmes falsos. E existe mesmo. Foi motivo para muita gente agendar o arrebatamento que não aconteceu. Se o próprio Jesus não agendou, se o próprio Deus não fez isso, por que faremos? Quantas datas foram marcadas, mas tudo foi ilusão? Poderíamos apresentar uma relação de falsas datas que fracassaram ao longo da história. Suas previsões fracassaram. Já antes, muito tempo atrás, lá no ano 1000 depois de Cristo, clérigos
e leigos. Marcaram datas, agendaram a vinda do Senhor, nada aconteceu. Não deu certo. Um astrólogo persa agendou o fim do mundo em 16 de setembro de 1186. Apesar de conseguir apoio de outros astrólogos, nada aconteceu. Enfim, outra data foi marcada, 1524, mas nada aconteceu. William Miller começou a pregar em 1818 na Europa. E ele começou a pregar que em 23 de março de 1843, Jesus voltaria à terra. Muitos venderam suas propriedades, foram morar nas colinas, venderam tudo e foram morar nos lugares desertos esperando Cristo. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Miller justificou o seu erro, calculou errado e marcou outra data, 22 de outubro de 44. Nada aconteceu. Fracassou. Diante disso, arrependeu-se, pediu perdão e foi servir a Deus no seu cantinho. Enfim, depois disso, muitos outros grupos marcaram, fizeram previsões, nada aconteceu. Todos nós sabemos que o dia vai chegar, porém não sabemos. Somente Deus. Somente Deus. Vamos então para o último tópico de nossa lição, o tópico de número 3. Vivendo com fidelidade. O 2 diz: a necessidade de vigilância. O 3 diz: vivendo com fidelidade. Isso é importante, tá? É importante nós anotar isso. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. A fidelidade é um atributo comunicável de Deus, isso é, algo que eu posso ser, algo que Ele é e exige de nós, assim como a santidade. Logo entendemos que Deus é fiel e exige de nós fidelidade. Definindo fidelidade. Fidelidade é um atributo ou uma qualidade de quem é fiel. No latim, fidelis, para significar quem é fiel, quem se conserva, quem se mantém, quem preserva suas características, fiel. Tem seus originais, enfim, em outras línguas, mas é aquele que se mantém fiel. Fiel aos compromissos assumidos, fiel à palavra que ouviu, fiel aos ensinamentos recebidos. Em outro contexto, podemos dizer que significa autenticidade, legitimidade, exclusividade, pureza, como a referência que Deus faz a Efraim. Efraim com os povos se mistura. Bem, aí dá para entender que Efraim não era fiel, logo perdeu a sua originalidade, a sua autenticidade, perdeu a sua característica por se misturar com os povos. Fidelidade a Deus, o segundo tópico diz, a fidelidade a Deus ou fidelidade de Deus. Observe bem que Deus é fiel. Eu devo ser fiel a Deus, porque Deus é fiel a mim. A fidelidade de Deus é muito grande. É muito grande. Posso dizer que é infinita. A Bíblia diz que mesmo nós, sendo infiéis, Ele permanecerá fiel. A sua fidelidade vai não só até ali, não só até o pai, mas ele vai de geração em geração. Ele foi fiel no passado aos patriarcas, ele foi fiel aos profetas e reis, ele foi fiel aos meus pais, avós e pais, é fiel a mim, é fiel nos nossos dias, permanecerá fiel para as gerações futuras. Ele não muda. A fidelidade de Deus é uma das características de Deus. É uma natureza dele também. Significa que Deus não desiste.
Deus não vira as costas, não abandona seus filhos, Ele é fiel, mesmo que uma mãe faça isso, mas Ele não. Deus também espera que seus filhos expressem esta fidelidade. Se Ele é fiel, Ele quer que sejamos também fiel. A fidelidade como virtude cristã, o terceiro ponto, subtom, o ponto da nossa lição. Olha só, indo para o encerramento, ele diz o seguinte: a fidelidade como virtude cristã. Quando relacionamos o fruto ou as virtudes do fruto do Espírito, nós vamos encontrar ali a fidelidade. Quem recebe o Espírito Santo e deixa com que ele trabalhe, e deixa com que ele molde o seu caráter, se tornará um crente constante, fiel, comprometido com a vida cristã, terá constância em seus compromissos assumidos, viver com fidelidade e adotar um estilo de vida cristã, na esperança sempre da vinda de Cristo. Nós encontramos o último subtópico de nossa lição dizendo tempos e estações. Na resposta de Jesus, ele disse o seguinte para os discípulos: não vos pertence saber os tempos e estações. Tempos, cronos, um período longo ou curto. Estações, neste texto, kairos, atribuído a Deus, o tempo de Deus. Período em que reis foram destronados, poderosos foram abatidos, famosos foram esquecidos. O caído se levantou, o que estava de pé caiu. Durante o tempo, o ferido se recupera, a dor alivia, o novo envelhece e morre. O tempo passa, ou nós passamos, nós estamos indo, mas Deus ainda é o mesmo. Tudo muda, as coisas mudam, os governos mudam, as leis mudam, mas Deus é o Senhor do tempo, Deus é o Senhor das estações, Deus é o Senhor de tudo. E isso é maravilhoso. Concluindo a nossa lição, ela diz o seguinte: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida, não alguns dias, não algumas horas, não apenas no culto, todos os dias. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. Ei, a volta de Jesus está muito próxima. Renove as tuas esperanças. Creia no arrebatamento da igreja. Participe do arrebatamento da igreja. Diz um corinho muito antigo: quando eu chegar lá, eu quero ver você lá. Então lembre-se de uma coisa: é tempo de cantarmos mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Deus abençoe e até o próximo trimestre. Foi bom estar com você durante este tempo. Deus abençoe.